Bell era o aventureiro mais fraco que ninguém queria até despertar sua habilidade mais forte de rank SS e conseguir um harém. Bell é o típico aventureiro fraco e nojento de rank EF que recentemente entrou no negócio de enfrentar monstros de Isekai. Um dia, ele tenta escapar de um monstro poderoso em uma masmorra, mas ele chega a um beco sem saída, sem meios de escape. O monstro quase alcança o já apavorado fraco. Mas uma bela mulher chamada Thais, também conhecida como a Princesa da Espada por suas habilidades, aparece de repente e envia o monstro para Hades, chocando Bell. Após isso, ele rapidamente vai ao encontro de Etna para perguntar sobre a garota que acabou de salvar sua pele. Primeiro, ela o repreende por ter ido sozinho ao 5º nível do calabouço, e depois diz que ele teve sorte de ainda estar vivo após encontrar um Minotauro, sendo um aventureiro de nível 1. Ele pergunta se ela tem alguma informação sobre a garota, e ela imediatamente percebe que ele já está apaixonado por ela. Ela lhe diz que Aiz é uma aventureira de nível 5 da família Locke e é uma das espadachins mais fortes da cidade. No entanto, ela quebra o maxilar dele ao dizer que Ainz não pode namorar um idiota fraco como ele. Danos emocionais. Ele se sente triste ao ir trocar as pedras mágicas que ganha por dinheiro. E depois disso, Ana lhe diz que as garotas gostam de machos alfa, encorajando-o a se tornar mais forte. Ainz pode eventualmente notar ele. Enquanto ele sai, ele se lembra das palavras do avô de que verdadeiros aventureiros conquistam garotas em uma masmorra, e ele fica decidido a fazer o seu melhor. Ele volta para casa para encontrar sua deusa, Hestia, que fica preocupada ao saber que um Minotauro o atacou. No entanto, ele promete a ela que nunca a deixará sozinha e desamparada no mundo, já que ele é o único membro de sua família. Ela então oferece a ele seus bolinhos de arroz, dizendo que não o deixará dormir esta noite. Mais tarde naquela noite, após receber o relatório de status sobre as habilidades de Bell, ele percebe que sua agilidade realmente aumentou, e Hestia especula que isso pode ser porque ele enfrentou um Minotauro. No entanto, ela esconde dele que ele agora obteve uma habilidade chamada Realist Phrase, que acelera o crescimento enquanto seus sentimentos permanecerem, mas ela está com ciúmes porque a mudança ocorreu por causa de outra mulher. No dia seguinte, a caminho da masmorra, Bell encontra uma garota feia chamada Suer, que o atrai para prometer comer no pub deles à noite. Ele segue para a masmorra, e depois de isekaiar alguns monstros, muitos monstros terríveis aparecem, assustando-o. No entanto, ele se lembra de A e escolhe lutar. Devido a isso, suas habilidades aumentam maciçamente, o que deixa Asha com ciúmes, pois ela pensa que é porque ele gosta de A. Mais tarde naquela noite, Bill visita o bar como prometido, e quando assume que receberia comida de graça, ele acumula contas maiores que suas economias de vida. Mas ele age com calma diante de Sam como se tivesse estacionado um Bugatti lá fora, quando na verdade ele é só um bobão quebrado. Alguns momentos depois, um grupo de pessoas feias da família Locke aparece no pub, e Bell fica chocado ao ver sua paixão. Ele começa a observá-la enquanto ela interage com seus amigos, e Sire informa-o que eles vêm ali regularmente, o que o faz começar a pensar em vir também. No entanto, infelizmente, um dos caras começa a falar sobre o ocorrido na masmorra, e ridiculariza o menino que Aziz tinha salvado. Ao ouvir isso, Bell se sente envergonhado e sai correndo sem pagar suas contas. Aziz fica surpreso e se pergunta se é o garoto que ela encontrou na masmorra. Ele imediatamente vai para a masmorra para descarregar sua raiva nos monstros inocentes com a determinação de se tornar mais forte. Ele volta para casa no dia seguinte, e ao encontrar Hestia, ele lhe diz que quer ficar mais forte. Em seguida, ela realiza algum ritual desconhecido nele novamente, como de costume, e fica chocada ao ver que suas habilidades estão aumentando rapidamente. Ela se pergunta se deve contar a ele sobre sua habilidade, mas decide esconder isso dele, pois outros deuses podem estar observando. No entanto, ela revela que seu status está aumentando a uma taxa enorme e assegura-lhe que ela emprestará sua força e o ajudará a ficar mais forte, mas com a condição de que ele não faça nada imprudente como acabou de fazer, e nunca a deixe sozinha. O garoto solitário promete fazer o seu melhor e nunca deixá-la sozinha. Ela então diz a ele que estará saindo da cidade por alguns dias, surpreendendo-o. Bell imediatamente volta ao pub para pagar sua conta e pedir desculpas. Enquanto isso, Hestia vai ao banquete dos deuses, onde encontra Hefisto e implora para que ela faça uma arma para Bell. Ela recusa, mas Hestia continua implorando e se recusa a desistir, fazendo Hefesto perguntar por que ela está disposta a ir tão longe. Ela responde que quer ajudar Bell a ficar mais forte, já que não conseguiu ajudá-lo de nenhuma forma, mesmo quando ele sempre a apoiou. Então, ela quer criar uma arma para abrir um caminho para ele alcançar seu objetivo. Isso comove Hefisto e ela decide atender ao pedido. No entanto, ela diz que ainda será necessário pagar por isso, mesmo que leve décadas ou séculos para fazê-lo. Enquanto isso, Tou retorna de uma de suas aventuras e encontra uma garota que lhe dá a carteira de Sarah, pedindo que ele a devolva a ela. É informado que Sire foi para Monsterfilia,
e ele se pergunta o que é isso. Ela explica que é um grande festival realizado uma vez por ano pela Ganesha família, onde monstros capturados na masmorra são trazidos para lutar contra certos competidores diante de uma plateia. Hephaestus termina de fazer a arma e a entrega a Hestia, que imediatamente sai para entregá-la a Belle. Ela o encontra no mercado enquanto ele procura por Senhor, surpreendendo-o, e animada por vê-lo novamente, ela o convida para um encontro. Pouco depois, ela oferece seu creme a ele, mas ele recusa e dá o dele a ela. Enquanto isso, uma estranha senhora entra em uma masmorra e liberta alguns monstros que imediatamente começam a atacar a cidade. Um monstro aparece onde Belle e Hestia estão perdendo tempo, e ao vê-la, de repente tenta atacá-la. Mas Belle rapidamente a agarra e começa a correr, perguntando-se por que o monstro está vindo em direção a ela. Enquanto tentam escapar, o monstro logo os alcança e quase agarra Hestia, mas Belle rapidamente se lança em direção a ele e atinge-o com sua espada. Infelizmente, a espada se quebra diante de seus olhos, e o monstro o derruba. Ele então tenta atacá-lo, mas Belle rapidamente quebra uma substância que cega seus olhos, permitindo que eles escapem. Enquanto ele foge com Hestia, ele raciocina que é muito fraco para protegê-la, e decide afastá-la dele para ganhar tempo para ela escapar, pois não quer perder sua família novamente. Ele se lembra de quando recebeu um relatório de que seu avô tinha sido isekai'd por um monstro quando ele era jovem, o que o fez decidir se tornar um aventureiro. No entanto, nenhuma família o aceitaria porque ele era muito fraco até que Hestia apareceu de repente um dia e se ofereceu para aceitá-lo. Enquanto isso, chega a notícia ao Lord Ganesha de que 9 monstros escaparam na cidade e estão causando alvoroço. Ele diz a eles para informar a outra família para ajudar a lidar com a situação, pois ele deve continuar com o festival como de costume. As armas de Belle quebram enquanto ele luta contra o monstro, e Hestia começa a pensar em como entregar a nova arma que ela fez para ele, enquanto se lembra que Hephaestus lhe disse que os hieróglifos esculpidos na faca têm seu próprio status, o que torna a espada viva, e ela pode se tornar mais forte mesmo à medida que o usuário se torna mais forte. Enquanto isso, Belle continua a lutar contra o monstro, mas mal consegue desviar de todos os seus ataques. Ele se pergunta se Hestia conseguiu escapar e pensa em Aya por um momento. No entanto, ele de repente vê Hestia e fica chocado e preocupado porque ela voltou para ele. O monstro imediatamente tenta atacá-la, mas ele rapidamente a salva e pergunta por que ela voltou. Ela o lembra de sua promessa de nunca deixá-la, e enquanto eles conversam, o monstro aparece novamente. Mas Belle rapidamente carrega Hestia e foge para um lugar seguro, longe do monstro. Enquanto ele se preocupa que o monstro ainda possa alcançá-los, Hestia tenta motivá-lo, mas ele diz para ela parar de exagerar, já que sua arma é inútil de qualquer maneira. Ela mostra a ele a arma que conseguiu para ele, que ela chama de Faca Hestia, e promete trazer-lhe vitória. Enquanto isso, Ais está se divertindo muito eliminando monstros e é informada de que resta apenas um, que foi visto perseguindo um garoto feio anteriormente. Hestia realiza seu ritual como de costume, tentando atualizar o status de Belle e ativar a faca Hestia. Assim que ela conclui o processo, Belle lança-se em direção ao monstro. Quando quase o atinge, ele salta no ar, desviando-se. Stella dá-lhe ânimo do lado enquanto ele continua a desviar-se dos ataques do monstro furioso. Ele logo ataca de frente e apunhala seu coração, desidratando o monstro feio. Ao ver isso, os covardes que não estavam presentes inicialmente aparecem de repente para comemorar sua vitória. Hestia de repente desmaia de exaustão, e quando mais tarde acorda, Belle pergunta onde ela conseguiu a faca. Depois de contar-lhe a história, ele fica emocionado e começa a chorar enquanto ela o consola, dizendo que ele sempre pode contar com ela. Após isso, ele vai encontrar-se com Eina na guilda para pedir acesso ao 7º andar, mas ela acha que ele é um idiota, pois quase foi morto no 5º andar no dia anterior. No entanto, ele defende que ficou mais forte desde então e que várias de suas habilidades básicas já estão no nível E, chocando-a. Ela o examina e percebe que é verdade, então ela o permite. No entanto, ela argumenta que ele não tem armadura adequada e decide levá-lo para fazer compras no dia seguinte. Ao chegar ao Babel, a loja da família Hephaestus, Belle fica chocado, preocupado que não tem dinheiro suficiente para comprar os itens caros que vendem, mas Aina diz para ele agir como um top G. Enquanto eles caminham pelo shopping, Belle vê algumas coisas absurdamente caras que nem suas economias de vida em 50 anos poderiam pagar. Este aparece para atendê-los, chocando Belle ao perceber que ela trabalha lá meio período. Em breve, a Enéas o leva para a seção dos pobres para mostrar que a família Hephaestus também tem pessoas como ele em mente. Logo ele encontra uma armadura que pode comprar. Então, Ina sugere que ele contrate um apoiador para assisti-lo em suas incursões na masmorra para tornar sua exploração mais eficaz, e ele responde que vai pensar sobre isso. Depois de um tempo, quando se separam, ela lhe dá um pequeno presente, dizendo que está preocupada com a sua segurança. Enquanto ele retorna para casa, ele de repente esbarra em uma jovem fugindo de um bandido feio.
O cara tenta atacá-la, mas Belly rapidamente desembainha sua faca e bloqueia. O sujeito fica bravo e quase provoca uma briga enquanto avisa Belly para sair do caminho dele para casa. Mas Liu aparece naquele momento e intervém. Belly se vira para verificar a jovem, mas não consegue encontrá-la. O próximo. No dia seguinte, enquanto ele se dirige para o calabouço, ele vê os outros aventureiros com apoiadores e pensa na sugestão de Aina. De repente, a menina de ontem aparece e pergunta se ele quer contratar um apoiador. Enquanto ele conversa com ela mais tarde, descobre que o nome dela é Lily da família Soma e concorda em experimentá-la em uma aventura para ver se ela é adequada. Mais tarde na masmorra, ele facilmente transporta para outro mundo todos os monstros que enfrenta e fica empolgado porque ter um apoiador está ajudando-o a se concentrar nas lutas. Ela vê a faca com ele e pergunta sobre ela, e o idiota ingênuo imediatamente conta a história de como a conseguiu. Ele prende a faca Estia nas roupas, e Lily pede para ele ajudá-la com uma tarefa. Mais tarde, após vender os tesouros coletados na masmorra, ele se vira para ir embora. Mas Aina de repente percebe que sua faca não está mais onde ele normalmente a coloca, e chama sua atenção para isso. Enquanto isso, Lily levou a faca a um comprador que não a avalia corretamente e oferece pagar uma miséria por ela. Ela sai triste, perguntando-se por que a faca é avaliada tão baixo, e enquanto ela caminha, Liu e Cia passam por ela. No entanto, Liu descobre que ela está tentando esconder uma faca familiar e ela a para. Mas enquanto Lily tenta negar, ela a expõe, dizendo que só conhece um proprietário cuja faca tem hieróglifos esculpidos. Lily tenta escapar, mas esbarra em Bel, que está procurando sua faca. Ele vê Silar e Liu e pergunta se eles viram sua faca. Liu a entrega para ele, dizendo que a encontrou com uma garota, mas se recusa a expor Lily. No dia seguinte, Bel leva Lily novamente para a masmorra, e ela o agradece por contratá-la para trabalhar com ele. Ela descobre que ele não guardava mais a espada onde costumava, e ele mostra a ela que não é seguro debaixo da armadura. Depois do saque daquele dia, eles podem ganhar muito dinheiro, e para a surpresa de Lily, Belly divide o dinheiro igualmente, e ela o considera um estranho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma senhora se levanta em seu quarto, aparentemente a mesma que liberou os monstros anteriormente, e pega um livro estranho de sua prateleira, decidindo brincar com Bel para que ele mostre o poder que dorme dentro dele. Em seguida, Bel, agora ganhando muito dinheiro, convida Estia para um encontro, e ela imediatamente vai ao banho divino para tomar um bom banho. Deméter, outra deusa, a encontra e percebe que ela tem um cavalheiro. Ela faz um estardalhaço sobre isso que a envergonha, fazendo-a se retirar imediatamente. Mais tarde, ela encontra Belly no local combinado, mas pouco antes de fazer qualquer coisa que amantes fariam, as outras deusas do banho divino aparecem para perturbá-los. Deméter diz a ela que a seguiram para descobrir quem ela estava vendo, então ela agarra Bel e enterra sua cabeça em seus enormes melões, irritando Estia, que rapidamente o pega e o arrasta com ela. As deusas começaram a persegui-los até que Belly e Estia conseguiram escapar delas naquela noite. Enquanto isso, um grupo de idiotas feios intimida a pequena Lily e tira seu dinheiro. No entanto, ela fica determinada a fugir assim que pagar sua dívida e colocar as mãos na faca de Estia. No dia seguinte, Aina ouve falar de um cara da família Soma que se envolveu numa briga com o cambista, e ela se pergunta por que eles estão sempre desesperados. Enquanto isso, enquanto Bel luta contra monstros no calabouço, ele quase é atacado por um, mas Lily rapidamente usa sua arma mágica para salvá-lo, e ele fica surpreso por ela ter algo tão valioso. No dia seguinte, Belly tira um dia de folga e encontra-se com Ser para perguntar o que ela faz nos seus dias de folga. Ela sugere ler e empresta-lhe um livro mágico que um cliente deixou para trás. Enquanto ele lê o misterioso livro, tem uma estranha experiência mágica. Este retorna e encontra-o dormindo. Então ela o acorda e decide verificar seu relatório de status. Ela descobre, chocada, que ele agora pode usar uma magia chamada Firebolt, o que o anima. Ela então lhe diz que sua magia é única, pois ele não precisa recitar nenhum encantamento para usá-la. Ela sugere que ele experimente no dia seguinte, quando visitar a masmorra, mas o idiota mais tarde sai sorrateiramente naquela noite para a masmorra para testar sua nova habilidade mágica. Ele frita completamente os monstros e logo desmaia de exaustão. Enquanto isso, Reis e Ribera, que também estão na masmorra, retornam da sua aventura e o encontram inconsciente. As decide compensar o tempo anterior e começa a acariciá-lo. Ele logo acorda, pensando que é sua mãe, mas assim que percebe que é As, fica envergonhado e foge como um idiota, deixando-a a se perguntar por que ele foge toda vez. Na manhã seguinte, enquanto ele lamenta por não ter a coragem de enfrentar sua paixão, Estia vê o livro que ele estava lendo no dia anterior e descobre que é um grimório, um livro que concede magia de acordo com sua habilidade latente quando lido. Ela pergunta a ele onde conseguiu o livro e ele responde que foi dado por Sir, que disse a ela que alguém o havia esquecido. Ela fica desapontada ao dizer a ele que um grimório perde seu poder assim que alguém o lê. Estia o lembra de que ele está quebrado e não pode arcar com isso.
Ela diz para ele negar que leu, mas ele acaba levando de volta ao bar para se desculpar de qualquer maneira. Mais tarde naquela manhã, enquanto Belle vai encontrar Lily, ele vê alguém a importunando e tenta intervir, mas o idiota que estava atrás dela no outro dia o impede e faz uma oferta idiota, que ele recusa. Ela retorna e relembra seu passado horrível de como foi intimidada e abusada por aventureiros após a morte de seus pais, o que causou seu ódio por aventureiros desde então. Em seguida, Anne, preocupada com Belle, encontra a deusa Locke e a família Locke para perguntar o que ela sabe sobre a família Soma. E ela explica que a família Soma faz um tipo de vinho diferente do de baixa qualidade que vendem para as massas. E sempre que os membros da família o experimentam, ficam viciados, tornando-se desesperados por dinheiro e não se importam em fazer qualquer coisa para ter o vinho novamente. De volta à residência de Belle, Estia e Belle discutem sobre Lely, e ela o faz perceber que há algo suspeito sobre ela, destacando o fato de que ela pode ter roubado sua faca no dia anterior quando ele achou que a havia perdido. Mais tarde, na masmorra, Lily astutamente incentiva a Belle a ir ao 10º andar, já que ele ficou mais forte e isso não seria um problema. Belle, o tolo, vê isso como uma boa ideia, mesmo que quase tenha morrido no 7º andar no dia anterior, e concorda em seguir a sugestão dela. Enquanto isso, enquanto Aina vai para a inspeção da Babel, ela se preocupa com Belle, mas de repente vê Ais e se aproxima para agradecer por salvar a vida de um aventureiro de quem ela é responsável. Ais fica surpresa quando percebe que estão falando de Ais, e enquanto conversam, ouvem alguns aventureiros discutindo como Lily planeja armar para Belle. Então, Aina implora a Ais que ajude a salvar. Ao chegar ao 10º andar, um monstro ogro, um orc, aparece e ataca, mas Belle imediatamente investe contra ele e o elimina em poucos golpes. Outro aparece e ele usa golpe de fogo contra ele. De repente, mais orcs começam a aparecer e a atacá-lo. Ele tenta chamar Lily, mas não a encontra, e de repente Lily rouba de volta sua arma, chocando-o. Ela imediatamente sai, enquanto ele combate os monstros avassaladores, e ao sair da masmorra, sua arqui-inimiga a intercepta e a assedia como de costume. No entanto, alguns outros aventureiros aparecem e também o intimidam. Ele tenta escapar, mas o idiota só corre para a sua destruição. Os outros homens tiram suas posses dela e a jogam no meio dos monstros para servir de isca para eles. E enquanto ela se arrepende de sua vida, pensando que é o fim para ela, Belle de repente destrói os monstros com sua magia e começa a isekai os restantes, chocando-a. Vald já havia decidido ajudá-la, sem se importar com o passado dela, pois ela lhe lembra de quão solitário ele também era antes de conhecer Estia. Lily se pergunta como ele escapou do 10º andar e ele diz que um aventureiro desconhecido teve que vir resgatá-lo depois que ela partiu, então ele veio rapidamente encontrá-la. Lily fica zangada e o chama de idiota por ter vindo atrás dela depois de tudo que ela fez a ele, e ela começa a confessar todos os seus erros para ele. Ela se pergunta por que ele ainda escolheu salvá-la, e ele diz que é por causa de quem ela é, trazendo-a às lágrimas. No dia seguinte, enquanto ela pensa que será deixada sozinha depois de todos os seus erros, Veld a encontra e oferece seu apoio mais uma vez. Ele então a leva para sua casa e a apresenta a Estia, que a orienta sobre as regras da família Estia. Belle visita a guilda para encontrar Einan, mas vê Ais com ela, e chocadamente tenta fugir novamente. No entanto, Ais o impede, e Einan o chama de rude por tentar sair assim. Ela então lhe diz que Ais quer falar com ele. Ele logo percebe que ela foi a aventureira que o salvou no 10º andar e imediatamente agradece por salvá-lo. Poucos momentos depois, Ais o elogia por ter chegado ao 10º andar tão rapidamente, e ele diz que ainda é fraco e ainda está longe de atingir seu objetivo. Ela se oferece para ensiná-lo, surpreendendo-o, e os dois vão para um lugar suspeito para começar o treinamento. Após isso, Belle e Lily vão novamente ao 10º andar da masmorra, e desta vez, ele derrota habilmente os pequenos monstros feios que atacam primeiro. Vários orcs aparecem de repente, e ele pensa que isso é um pouco demais para ele, então seus apoiadores sugerem que eles fujam agora e se reagrupem, mas ele pensa instantaneamente em Reis e decide lutar determinado a vencer seu medo. O treinamento continua com Izzy, e ela não falha em dar uma surra nele cada vez até que ele desmaia. Ele logo recupera a consciência e rapidamente se desculpa por desmaiar novamente, e ela pergunta como ele consegue ficar tão forte rapidamente. Ele diz a ela que não é forte, mas que há uma pessoa que ele quer alcançar e um lugar que deseja chegar a qualquer custo. Ela diz a ele que ambos são iguais, e então sugere que pratiquem cestas à tarde. Ela adormece imediatamente assim que se deita, e o menino travesso começa a pensar em beijá-la, ouvindo as palavras de seu avô em sua cabeça, mas sua avó se opõe, dizendo-lhe para ser um cavalheiro. No entanto, ele quase cede às palavras de seu avô, mas Ayais acorda antes que ele possa fazer algo tolo. Eles saem para comer, e ao chegar a uma barraca, Belle fica chocada ao ver Estia novamente e se pergunta quantos empregos ela está assumindo. Mas Estia só está preocupada que ele está vagando pelas ruas com uma moça.
Depois disso, Ciri encontra Belly animadamente, dizendo que estava ansiosa para abraçá-lo, mas ela acaba apenas dando pratos para ele lavar. Léo se junta a ele enquanto lava os pratos, oferecendo ajuda, e durante a conversa, ele percebe que ela já foi uma aventureira. Ele então pergunta a ela o que ele tem que fazer para subir de nível, questionando se é apenas derrotar muitos monstros. E ela responde que ele tem que fazer algo ainda mais difícil que isso. Especificamente, ele deve derrotar um oponente poderoso. Isso o leva a perguntar como ele pode vencer algo assim, e ela diz que habilidades e táticas tornam isso possível. Então ele imediatamente se lembra de Ais dizendo que ele está faltando em ambos durante uma das suas sessões de treinamento. Liu finalmente acrescenta que, se ele vencer, para subir de nível, ele precisa ir em uma aventura, que pode significar algo diferente para cada pessoa. No dia seguinte, ele completa seu treinamento com facilidade, e enquanto ela vai embora, ele está determinado a persegui-la até alcançá-la e tocá-la. Na manhã seguinte, Belly rapidamente faz sua mala enquanto se prepara para se juntar à Lucy família na expedição daquele dia. E mais tarde, assim que a aventura começa, Belly e seu pequeno apoiador vão para o 9º andar e eles sentem que há algo estranho no lugar, pois há poucos monstros lá. Belly, ainda sofrendo de TEPT por causa do que aconteceu no outro dia, lembra-se que foi exatamente isso que aconteceu antes de um Minotauro aparecer. Enquanto caminham, o Minotauro aparece de repente, surpreendendo-os. Lily aconselha que eles saiam imediatamente, mas ele permanece atordoado até que o monstro se aproxima deles e quase os isekai. Mas Lily rapidamente o salva. Ela fica inconsciente, então ele rapidamente a joga em um lugar seguro antes de lançar vários ataques ao monstro com sua magia. Mas o monstro não é afetado. Enquanto isso, do outro lado da masmorra, a família Locke recebe a notícia de que um Minotauro apareceu no 9º andar e está atacando o garoto de cabelos brancos. Ao ouvir isso, Ais imediatamente parte para o 9º andar. Belly continua lutando contra o monstro, mas mal consegue acompanhar, pois ele é muito mais forte. Lily recobra a consciência e, para salvá-la, ele imediatamente ordena que ela escape enquanto ele distrai o monstro. O monstro logo o derruba no chão e, enquanto ele se contorce de dor, Asia aparece de repente e diz que cuidará disso daqui em diante. Ele fica envergonhado e pensa sobre o ridículo que enfrentaria se ela o salvasse novamente como da última vez. Então ele consegue se levantar e diz a ela que não pode permitir que ela o salve novamente. Ele reassume a posição, pronto para embarcar em uma aventura, e imediatamente avança contra o monstro. Ele começa a lutar com todas as suas forças, determinado a ser um herói. Enquanto isso, Lily implora a Pita para salvar seu mestre, mas ao perceber que é o mesmo menino da última vez, ele começa a zombar dele. Mais tarde, ele decide ajudá-lo, mas enquanto se prepara para entrar na luta, ele vê algo chocante. As habilidades do garoto de nível 1 melhoraram muito, e ele está lutando em um nível completamente diferente do que ele já viu antes. Belly ativa Firebolt, e eles ficam surpresos por ele não ter entoado nenhum feitiço. Enquanto a intensa troca continua, ele consegue pegar a grande espada do Minotauro, e causa algum dano nele, enfraquecendo-o. Eles de repente investem um contra o outro de frente. E quando a plateia acha que ele está sendo tolo, ele se desvia do perigo e esfaqueia o monstro na cabeça antes de lançar repetidamente feitiços de Firebolt até o monstro implodir. Ficam chocados que ele conseguiu fazer isso e decidem descobrir qual seu status de suas habilidades. Logo descobrem que todas as suas habilidades são de nível S. Após isso, Bell descobre que agora subiu de nível para nível 2, e ele fica empolgado com sua descoberta. Estia verifica seu status e descobre que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Argonauta, que foi obtida a partir do desejo de ser um herói. Estia logo se prepara para partir para a reunião trimestral de Nats, a reunião dos deuses, onde os títulos são escolhidos para aventureiros que recentemente subiram de nível. Vel está animado por receber um título, e após Estia sair, ele fantasia sobre qual será seu título, mas fica desapontado quando Estia retorna e lhe diz que o título dado foi Pequeno Novato. Mais tarde, ele se encontra com Tsar e Liu na taverna, e Liu o aconselha a evitar o 13º andar por enquanto, até expandir seu grupo, já que a força e o número dos monstros são bem diferentes nos níveis médios e superiores da masmorra. Ele considera quem pode querer se juntar ao seu grupo quando um perdedor patético aparece, oferecendo que ele se junte ao seu próprio time de aventureiros de nível 2, mas ele deve dar a ele suas garotas bonitas para compartilhar entre si. Liu fica bravo e dá a ele o que merece, quase começa uma briga, mas o dono do bar os impede. Depois disso, Bell vai para Babel para conseguir uma armadura, mas não encontra nenhum material do mesmo produtor de sua armadura anterior, o Elf Crosso. Então decide perguntar ao vendedor. Mas, coincidentemente, o próprio Elf estava lá discutindo com o vendedor sobre a recusa em vender seus produtos. Ao perceber que alguém veio atrás de produtos, ele mostra com prazer seus novos produtos e o leva para fora para discutir.
Wilf oferece fazer um contrato direto com ele, onde trabalhará para ele, confeccionando o que ele quiser, mas adoraria se juntar ao grupo dele. Mais tarde na masmorra, Lily não gosta de Wilf se juntar a eles, e fica chocada quando percebe que ele é da família Krozo. Ela explica que a família Krozo é uma família de ferreiros de armas mágicas amaldiçoadas, conhecidas como os Nobres Ferreiros Caídos. Belly está surpresa, perguntando o que isso significa, e ela explica ainda que a família era um clã de ferreiros famosos que faziam itens mágicos poderosos, mas um dia perderam suas habilidades e agora são um bando de nobres arruinados. Well fica envergonhado com isso, e enquanto conversam, alguns monstros começam a aparecer. Belly imediatamente entra em ação e destrói rapidamente alguns deles enquanto Welf ainda luta com um. Belly descobre que agora está mais rápido e sua magia está mais forte. Sua mão começa a brilhar imediatamente. E enquanto ele se pergunta o que é isso, um grupo de aventureiros aparece de repente, fugindo de um dragão infante. No entanto, não está ciente e continua sua tarefa de recolher pedras mágicas, mas quando percebe, o dragão começa a persegui-la. Belle rapidamente ativa Firebolt, e um enorme feixe de laser é lançado, derrotando o dragão com um golpe, surpreendendo-o. Mais tarde, Isha explica que isso aconteceu por causa de sua habilidade Argonauta, que o ajuda a agir como herói quando está em perigo. Eles logo discutem sobre Welk, e ela lhe conta que ele tem a capacidade de criar itens mágicos, mas se recusou a fazê-lo, mesmo que isso potencialmente lhe rendesse muito dinheiro. Depois disso, Belly encontra Welk que o convida para ir ao seu workshop fazer novos equipamentos para ele. No ateliê, Welf explica por que não faz mais itens mágicos enquanto cria uma arma para Belly usando o sino de Minotauro guardado desde sua batalha anterior, e assim que termina, ele dá o nome à arma de Ushiwakamaru, contando: Bell é a melhor coisa que ele já criou. No dia seguinte, todos partem para os andares do meio da masmorra, sendo a primeira vez de Bell. E após ele derrotar alguns monstros facilmente com seu grupo, alguns monstros coelhos aparecem e os atacam. Eles começam a lutar contra eles, mas logo ficam em menor número, fazendo Bell perceber que os monstros nos andares intermediários são muito mais fortes e numerosos do que ele já encontrou. Enquanto isso, enquanto outro grupo de aventureiros de uma família diferente foge de Hellhounds, eles veem Bell e sua equipe cercados por monstros e imediatamente passam por eles usando-os como isca para escapar. Belly e os outros começam a correr também, e enquanto os monstros os perseguem, Belly se vira e lança Firebolt, matando alguns facilmente. Ele mata os restantes, mas Welf se machuca no processo. De repente, mais monstros aparecem, fazendo Bell se lembrar do que Lute lhe disse. Os monstros imediatamente começam a correr em direção a eles, mas um terremoto ocorre dentro da masmorra que colapsa as paredes, salvando-os. No entanto, um Hellhound aparece e começa a invocar fogo em sua boca, com a intenção de lançar inferno sobre eles. Enquanto isso, quando Edea espera que eles já tenham voltado, mas não os vê, ela vai até a guilda para fazer um pedido para encontrar o grupo de Bell. Bell e seu grupo conseguiram sobreviver ao sopro dos cães do inferno graças ao manto de salamandra que estão usando, uma sugestão de Aina antes de embarcarem na missão. No entanto, enquanto caminham na masmorra procurando uma saída, chegam a um beco sem saída e Welf diz para deixá-lo para trás, pois seu ferimento apenas os atrasará. Mas Bell discorda, e então Lily sugere que desçam até o 18º andar, Corte, mas ela explica que é uma das várias zonas seguras na masmorra, pois os monstros não aparecem lá. Ela acrescenta que eles poderiam sobreviver se acompanhassem aventureiros de nível mais alto que ajudariam a levá-los de volta. Guelph e Bell se perguntam como isso seria possível, e ela lhes diz que usarão o fosso da masmorra. Enquanto isso, Istia se encontra com os outros deuses e o grupo que abandonou Bell e seu grupo, e enquanto consideram a escassez de pessoas disponíveis para se juntar ao grupo de busca, Urma e seu subordinado, Asfi, aparecem e ele se oferece para ajudá-los a encontrar Bell. Asfi está surpresa e pergunta secretamente a Urmas se ele planeja entrar no calabouço, o que é contra a regra de um deus entrar no calabouço. No entanto, ele diz a ela que ninguém vai descobrir, mas Asha aparece de repente dizendo-lhes para levá-la junto também. Ele tenta dissuadi-la, mas ela usa as palavras dele contra ele. Eles logo se reúnem, e Esha diz a todos que pode sentir que Bell ainda está vivo, pois a bênção que ela lhe deu não desapareceu. Mais tarde, Urmas pergunta a Asfi se ela pode proteger tanto a ele quanto a Estia, e ela responde que não pode garantir, então ele diz que eles levarão Léo também. Enquanto isso, na masmorra, Lily usa um saco de cheiro horrível para repelir os monstros. Um cão infernal aparece de repente e tenta liberar seu hálito de fogo, mas Welf rapidamente ativa uma magia que o faz se autodestruir. O efeito do saco de cheiro logo se dissipa e um minotauro aparece. Bell imediatamente avança em direção a ele e faz alguns golpes danosos. 2 minotauros adicionais aparecem, então ele rapidamente pega um machado e ataca usando a habilidade Argonauta, fazendo as paredes próximas desabarem sobre os monstros. O grupo de busca composto por 6 pessoas entra na masmorra. Asfi e Liu mostram suas habilidades em afastar os monstros que cruzam seu caminho com muita facilidade.
Eles logo chegam ao ponto onde as paredes da masmorra desabaram sobre Belly e sua equipe. E ao observá-lo, Asfia especula que eles podem ter ido para o 18º andar, uma zona segura, já que é muito mais fácil descer do que subir. Eles então decidem ir ao 18º andar também. Enquanto isso, o Elf e Lily desmaiam de exaustão, então Bell os pega e os arrasta junto com ele enquanto se dirige para o 18º andar do calabouço. Ele salta em um buraco com eles e aterrissa no 17º andar, onde vê a grande muralha da tristeza. No entanto, sabendo que este é o lar do chefe do andar, Golias, ele imediatamente começa a correr, carregando os dois fracos junto, visando o 18º andar. O chefe de andar de repente acorda e racha a grande muralha da tristeza. Quase o atinge com um ataque, mas ele consegue evadi-lo e pula na cova que leva ao 18º andar. Ele cai no chão exausto e vê alguém parado diante dele. Ele pede que seus amigos sejam atendidos, pouco antes de desmaiar também. Ele acorda mais tarde e fica chocado ao ver olhos, fazendo-o se perguntar que diabos ela está fazendo ali, ao que ela responde que família parou ali quando estavam voltando de sua expedição. Logo ele vê seus amigos feios e fica aliviado. Mais tarde, ele e As dão um passeio onde ele vê uma luz brilhando como se houvesse sol, então ele se pergunta de onde vem a luz, já que estão na masmorra, apenas para descobrir que há um grande e belo conjunto de cristais responsáveis por isso. Ao retornar ao seu quarto mais tarde, o Elf e Lily recuperam a consciência e ele fica animado ao vê-los bem novamente. Enquanto eles jantam alguns minutos depois, de repente ouvem um ruído de longe, e ele vai verificar quem é, mas fica sem palavras quando descobre que é sua deusa que o derruba com sua enorme trama e entusiasmo. Os outros logo aparecem, e Bell fica surpreso ao vê-los, mas ao ver os idiotas feios que os usaram como isca para os monstros, o Elf e Lily ficam irritados. Mesmo após ouvir o pedido de desculpas de Mikoto, eles se recusam a perdoar. No entanto, Bell explica que ele também poderia ter feito o mesmo se a vida do seu grupo estivesse em risco, e eles imediatamente decidem deixar para lá. Depois de um tempo, Estia entrega uma mensagem e uma arma ao Elf conforme solicitado por Efisto, e mais tarde naquela noite, Bell se encontra com ele quando vai ver os cristais novamente. Ela se oferece para mostrar a ele a cidade, surpreendendo-o enquanto ele se maravilha com o fato de haver uma cidade na masmorra. Na manhã seguinte, eles vão para Livéria, uma pequena cidade fundada por aventureiros, e enquanto verificam os diferentes itens nas lojas, alguns aventureiros feios do bar que haviam tentado atacar Belly o veem novamente e ficam irritados. Mas os idiotas vão embora imediatamente ao descobrirem que ele é amigo da Princesa da Espada. As garotas concordam em tomar banho depois, então Remas encontra-se secretamente com Bell e pede para ter um tempo curto com ele mais tarde. Ele o leva até o topo de uma árvore e ao perceber que o cara só queria que ele tivesse uma vista 4K das garotas em seu estado de criação, para a qual ele não tem coragem, ele tenta dizer-lhe que eles vão embora, mas ele cai na água onde as mulheres estão no processo. Envergonhado de ver olhos daquela maneira, ele rapidamente foge, mas só para ver Liu também tomando banho do outro lado do rio. Ela fica chocada ao vê-lo, mas não o considera um pervertido, pois sabe que ele não tem coragem de olhar para uma garota, mesmo se pedissem. Danos emocionais. Mais tarde, ela o leva ao túmulo da família a que ela pertencia para prestar homenagem, e explica que todos foram mortos, exceto ela, quando uma família inimiga armou uma armadilha para eles na masmorra. Isso a deixou furiosa, e ela também exterminou toda a família inimiga como vingança, o que a colocou na lista negra da guilda. Mais tarde à noite, os aventureiros feios ainda estão enchendo a cara, pois estão com inveja do rápido crescimento de Bell. Na manhã seguinte, Aize encontra Bell para dizer-lhe que foi designada para o primeiro grupo e partirá primeiro. E assim que ela parte, Bell vai até o aluguel de Estia, apenas para descobrir que ela foi sequestrada ao ver uma nota pedindo para ele ir a um determinado local se quiser salvá-la. Ele corre para lá imediatamente, mas Okko o vê saindo apressado, perguntando-se o que aconteceu. Ao chegar no local, Moldo aparece e o desafia para um duelo, de modo que se ele ganhar, ele recuperará sua deusa e perderá todo o seu equipamento se perder. Moldo de repente ativa uma habilidade invisível e começa a atacar Bell, que tem dificuldade em vê-lo. Enquanto isso, Hermes e Asfia observam de longe, pois foi ele quem orquestrou isso para mostrar a ele o lado feio da humanidade e descobrir se ele tem grande potencial. Uka aparece com sua equipe e eles começam a lutar com os homens de Moldu. Lily se camufla como um coelho e salva Estia de onde ela está amarrada. O time de Oka derrota os outros idiotas sem esforço, mas Moldu continua a dar uma surra no MC. No entanto, de repente, ele se torna sensível e começa a perceber o olhar de Moldu sobre ele, então ele começa a desviar dos ataques, chocando-o. Ele finalmente acerta um chute em Moldu, que imediatamente tenta contra-atacar, mas Estia chega e ordena que parem. No entanto, Moldu é um touro e não escuta, então ela usa seu poder como deusa para detê-lo.
Hestia, sempre procurando uma oportunidade, pula animadamente nele e faz ele sentir seu enredo mais uma vez. No entanto, uma tremenda sacudida ocorre e os cristais começam a rachar. Goliath aparece, todos se reúnem imediatamente e começam a atacá-lo em conjunto, mas ele é resistente a todos os seus ataques, fazendo Liu perceber que tem que ser um monstro de nível 5. Eles continuam a atacá-lo, tentando distraí-lo, enquanto os magos preparam sua invocação. Logo eles completam a invocação e liberam uma magia poderosa para destruir Goliath, mas ele se regenera de forma surpreendente. Em seguida, desferre um golpe poderoso que destrói todo o lugar e subjuga a todos. A luta continua e Leo acerta vários golpes à velocidade da luz, mas ela não é páreo para a velocidade regenerativa de Goliath, pois os danos se curam quase imediatamente após serem causados. A mão de Bell começa a brilhar e ele imediatamente lança Firebolt com a habilidade Argonauta, cortando a cabeça de Goliath, mas ela se regenera instantaneamente. O chefe do andar contra-ataca imediatamente com um tapa direcionado a Bell, mas Oka rapidamente pula com um escudo para reduzir o impacto, mas ambos acabam inconscientes. Hestia segura sua mão e começa a tentar algumas citações motivacionais que aprendeu no TikTok. Enquanto isso, Bell pode ouvi-las em seu subconsciente, mas não consegue se levantar. Urmus chega e começa sua própria sessão de motivação também, o que imediatamente o faz lembrar dos ensinamentos de seu avô sobre como se tornar um herói. Ele se levanta com um desejo ardente de salvar seus amigos enquanto se aproxima do monstro com sua arma. No entanto, Liu continua atacando em uma velocidade insana e finalmente revela sua carta na manga, Vento Luminoso, infligindo dor no monstro. Lian segue imediatamente com o golpe do deus da guerra, selando o Golias em uma barreira de gravidade, mas ele logo escapa. O Elf rapidamente avança e desferra um poderoso ataque chamado Pira da Lua, mas o chefe do andar também resiste a isso. Enquanto isso, Bell está se preparando, carregando o Argonaut ao máximo, e seu corpo todo começa a brilhar. Ele avança em alta velocidade e desferra o golpe do herói, causando grande dano ao monstro. No entanto, seu corpo não é destruído e começa a regenerar novamente, mas Bell imediatamente pula sobre ele e causa dano final com sua faca estia, destruindo completamente Goliath. Todos ficam animados e Hermes elogia a Zeus, declarando que Bell, seu único neto e o último herói de sua família, causará uma mudança na história e nos destinos dos heróis. Bell e sua equipe vão ao bar para beber um pouco de cerveja para comemorar Welk, que acabou de subir para o nível 2. Lily pergunta a ele se agora ele se separará deles, já que subiu de nível, pois foi por isso que se juntou a eles para ir ao calabouço. Ao ouvir isso, Bell fica triste, mas o elfo assegura que eles ainda estarão juntos. Lily pergunta a Bell sobre ele subir de nível também, e enquanto ele responde orgulhosamente, um idiota baixinho que o odeia à distância se aproxima e começa a zombar dele. Lily e o Elf dizem a Bell para não se importar com as bobagens de um idiota, mas o garotinho continua a tagarelar, insultando cada um deles e até falando mal de Hestia. Isso irrita Bell, mas ele se controla. Porém, o Elf não aceitaria lixo de uma criança. Ele o atinge com sua caneca e lhe ensina como falar com adultos. Depois ele pergunta quem mais quer uma lição e um cara aleatório responde. O cara rapidamente avança nele e dá uma surra antes de também bater em Bell e levantá-lo no ar. O público fica chocado ao reconhecer este cara como Hyacinthus da família Apollo. Hyacinthus começa a apertar o pescoço de Belle e quase tira sua vida, mas Leon intervém, salvando o traseiro fraco de Belle. Ao voltar para casa, Hestia cuida dele aplicando seu creme no rosto, mas fica surpresa com o quão fraco ele é por ter sido derrotado daquela maneira. Ele diz a ela que estavam insultando-a, e ela lhe diz para rir da próxima vez, em vez de ser espancado como um covarde. Estia logo pergunta sobre o atacante e fica chocada ao saber que ele é da família Apollo. No dia seguinte, Belle encontra Athena, e enquanto está com ela, duas feias aspirantes, Daphne e Cassandra, aparecem e entregam a ele uma carta para dar à sua deusa. Quando Hestia abre mais tarde, percebe que é um convite de Apolo para um banquete. Ela se pergunta por que ele escolheu convidá-los agora, e também considera o caso de amor que costumava ter com Apolo. Após isso, eles se dirigem ao banquete, e após trocarem cortesias com Hermes e seu associado feio, Apolo aparece com seus subordinados. Belle vê o cara que o bagunçou e quase se molha de medo. Depois que Apolo termina de dar as boas-vindas a todos na festa, Belle apenas se senta e olha em volta enquanto sua deusa falida come como uma glutona. Hermes percebe e se aproxima dele, perguntando se ele quer falar com Apolo, enquanto eles conseguem. Conversar, Freya faz uma grande entrada e passa por ali. Hermes começa a falar sobre ela, mas Hestia imediatamente fica com ciúmes e impede Belle de olhar para ela.
Freya percebe e imediatamente se vira para encontrá-los. Ela pergunta a Belle se ele dará a ela sua carne esta noite, mas Hestia a interrompe furiosa, fazendo a deusa da beleza sair imediatamente. Um confronto entre Hestia e Loki segue-se a isso, e Hermes nota alguma química entre Belle e Anaís. Após isso, Abel sai para tomar um pouco de ar fresco e vê uma atividade suspeita entre Hyacinthus e um outro sujeito feio, mas ele ignora quando Irmas aparece para falar com ele. Enquanto conversam, Urmas vê Ais e imediatamente pergunta a Bel se ele vai dançar, mas ele responde que nunca dançou antes porque é um perdedor sem charme. Urmas imediatamente convida Ais para dançar, mas implica Bel chamando-o para dançar com ela em vez disso, dizendo que acabou de lembrar que já tinha convidado outra garota para dançar antes. Bella e Asi começam a dançar e quase caem, sendo a primeira vez de ambos, mas logo dominam a arte e começam a dançar como se fizessem isso há 25 anos. Alguns minutos depois, Apollo se aproxima para conversar e menciona o assunto da luta que ocorreu no dia anterior. Ele os armou e agora acusa Bel de começar a briga. Estia protesta com raiva, mas ele de repente faz um anúncio desafiando a família Estia para um jogo de guerra, chocando-os. Ele diz a ela que se a família Apollo vencer, ele levará Bel para si mesmo. Este recusa o desafio e sai com Belle imediatamente. No entanto, no dia seguinte, enquanto Belle se prepara para sair para o calabouço, eles encontram chocantemente todos os membros da Apollo família na frente de sua casa, prontos para levar Belle à força. Então Apollo começa a atacar, e Bel rapidamente foge com Hestia. Ele a carrega enquanto corre, enquanto os atacantes os perseguem. Logo chegam a um beco sem saída, e Bel imediatamente pula para o telhado. No entanto, não há como escapar, pois ele vê Cassandra e Daphne lá. As duas garotas o aconselham a desistir de tentar escapar, pois Apollo nunca desiste de ninguém de quem ele gosta até conseguir. Elas acrescentam que foi assim que ele as perseguiu por toda parte até que desistiram. Daphne diz a ele para desistir, mas ele responde que não aceita conselhos de idiotas e imediatamente salta do telhado, escapando com a ajuda do seu feitiço Firebolt. Quando Daphne se prepara para ir atrás dele, Cassandra diz que não lhe parece certo estar lutando contra ele, tendo visto em um sonho profético que estão atrás do cara errado, mas Daphne não dá a mínima para suas previsões de merda. Enquanto isso, o Elf e Lily estão esperando Bel chegar, mas logo começam a suspeitar que há algo errado, já que Bel nunca se atrasa para as suas aventuras. De repente, eles ouvem algumas pessoas falando sobre como Apollo começou uma briga contra Hestia família, surpreendendo-os. A Aegis também recebe um relatório de que Bella está sendo atacada, mas sua família a avisa para não se intrometer em seus assuntos para não parecer que a família Loki está ajudando a família Estrela. Bel e Hestia continuam fugindo, com ele a protegê-la o máximo que pode, e enquanto correm, Hestia vê um emblema familiar em uma das roupas do atacante, surpreendendo-a. Hyacinthus aparece de repente e começa a atacar Bel. Ele causa grandes danos a Bel, pois ele é muito fraco para igualar sua velocidade. Hyacinthus está magoado porque seu mestre ama Belle, mesmo que ele tenha servido fielmente por muito tempo. Bel raciocina que tem proteção de enredo por ser o protagonista, então ele avança contra ele, mas é impiedosamente derrotado. Hyacinthus também retira uma parte do seu corpo, mas um atirador estranho de repente dispara flechas de longe, salvando-o. Ela continua a disparar flechas em Hyacinthus, permitindo que Belle e Hestia consigam fugir do local. No entanto, ele está muito fraco e não consegue se mover rapidamente. Eles decidem sentar por algum tempo, mas logo são atingidos por outro atacante. Enquanto essas pessoas da família Apollo se preparam para continuar atacando, a família Toque aparece e começa a defendê-los. No calor dessa batalha, o Elf e Lily aparecem com Miak, que derrama algumas poções no rosto de Bel, curando instantaneamente todas as suas feridas. Miak diz a Belle para correr enquanto eles lidam com os inimigos, e embora ele esteja inicialmente relutante, ele eventualmente concorda e foge com Hestia e seu time. Enquanto escapam, eles enfrentam outro grupo de inimigos, então o Elf e Lily os enfrentam, permitindo que Belle e Hestia escapem. O Elf desferra seus ataques enquanto Lali o cobre. Ela pula no telhado e enquanto corre por cima, de repente encontra as Anas de sua família, que está surpreso por ela ainda estar viva. Depois de alguma conversa, ela muda de ideia e sai com ele, deixando o Elf cuidar de si mesmo. Guelph se pergunta o que diabos acabou de acontecer e imediatamente reconhece o emblema na roupa de seu oponente. É a família Soma. Hestia e Bel conseguem se esconder, e enquanto recuperam o fôlego, ela diz que gosta dele e que adoraria passar a eternidade com ele, surpreendendo-o. Em seguida, ela pergunta o que ele pensa sobre ela, apenas para ele responder que a respeita. Eles recebem uma explosão e imediatamente começam a correr novamente, com Hestia dizendo a ele para ir em direção à família Apollo. Ao chegar lá, Bel se pergunta que tipo de movimento estúpido é esse, mas Hestia os leva para dentro para encontrar Apollo,
e então revela que eles estão prontos para o desafio do jogo de guerra, deixando-o animado e todos ao redor. Depois de sair, eles encontram Welf, que lhes fala sobre Lily. Belly fica chocada e imediatamente se prepara para sair em busca dela, mas Estia diz para ele deixar isso com ela enquanto ele se concentra no treinamento para ser melhor do que todos os lutadores da Apollo família. Belly aceita e imediatamente vai ao encontro de Aiz e Tiona, para pedir que o treinem para o próximo Wargame. Enquanto isso, Zanas leva Lily de volta para a família Soma para mostrá-la a Soma, dizendo que a garota desaparecida retornou. Ele diz a ele que ela prometeu mudar de comportamento e servir a família, mas ela rapidamente interrompe e implora para Soma deixá-la sair da família, irritando Zanas, que diz a ela que, se é isso que ela quer, terá que pagar um preço enorme em compensação.